O Veracidade de hoje é sobre educação de jovens e adultos. Vamos mostrar um retrato dessa modalidade de ensino nos últimos anos aqui no Distrito Federal e explicar por que a cidade tem observado queda no número de matrículas. São 822 escolas no DF. Apenas 95 têm educação de jovens e adultos e somente 4 são exclusivas da EJA. Essas escolas significam oportunidade de vida nova para muita gente. Nós fomos conferir de perto o que é realizado na Escola Meninos e Meninas do Parque, no Plano Piloto, que trabalha com a população em situação de rua. E também visitamos o Centro Educacional 2, o Centrão de Itaguatinga. Conhecemos Maria da Conceição, aprovada na UNB aos 62 anos, depois de se formar na EJA. Vamos mostrar também as ações da Câmara Legislativa sobre o assunto. A Casa possui uma comissão parlamentar dedicada a analisar matérias voltadas para a agenda pública da educação. Vamos ver ainda as iniciativas da sociedade civil, como o Centro de Educação Paulo Freire, que funciona no Polo de Extensão da Universidade de Brasília, em Ceilândia. E saber o que a Secretaria de Educação do DF planeja sobre o tema e o que a Universidade de Brasília pensa sobre a EJA. Agora no Veracidade. Uma escola diferente, sem muro, com espaço aberto, pronto para receber quem passa por aqui. A escola Meninos e Meninas do Parque é campeã há quase uma década no circuito de ciências das escolas públicas do DF. A escola atende jovens e adultos em situação de rua. Agora, em 2023, são 218 estudantes matriculados. A escola, fundada em 1995, fica no Parque da Cidade. A Melinha é a diretora e está há mais de 20 anos na instituição. Sabe o nome e a história de cada aluno. A educação de jovens e adultos ela não pode ser só o conhecimento formal. Independente de condição social, uma estudante da educação de jovens e adultos, às vezes passa por vulnerabilidades não só da rua, não só da situação de rua, né? A EJA é uma modalidade que precisa ter acolhimento. No período da tarde, a escola acolhe os estudantes adultos. Eles recebem atenção especial antes de assistir às aulas. A gente sabe que a rua, até mesmo o trabalhador, porque nós temos estudantes no trabalho informal, nós temos catadores, eles chegam à escola constrangidos, porque às vezes estão sujos por causa do serviço, por causa da lida diária. Então eles chegam, recebem um kit banho, que é sabonete, que é o shampoo, que é o hidratante, que é a escova, né, para escovar os pés e as mãos, as unhas, escova de dente, pasta de dente, e faz a sua asepsia e recebe o uniforme. É toalha, no caso. Aí depois, quando ele vai sair, ele devolve esse uniforme e a gente lava o uniforme que vai ser usado no dia seguinte. As aulas são lúdicas e interativas, trabalham temas variados, com o uso de técnicas como cartazes e desenhos. Cheguei aqui, não sabia nem ler, nem escrever. Hoje eu estou lendo e escrevendo, né? Já consegui fazer a quinta série, né? Através do colégio, através da escola também, consegui muitas coisas boas aqui. Já saí da rua também, já morador de rua há muitos anos, né? Através daqui eu consegui muita coisa. Muda muito, né? Porque eu não sabia nem ler, né? Nem escrever, então já vê outro mundo diferente. Raquel é catadora de material reciclável e agora pode concluir os estudos do ensino médio. A escola acaba de ganhar sua primeira turma neste segmento da educação. Eu sempre gostei da escola, mas não deu para terminar o estudo. E aqui na escola eu vejo que eu tenho uma oportunidade bem boa de terminar e ter uma vida melhor na frente, né?
Eliane, você está aqui com essa turma, a escola foi fundada nos anos 90, mas só agora é que ela tem a sua primeira turma do terceiro segmento, que é o segmento do ensino médio. Como é que está sendo essa experiência aqui com os estudantes? É a realização de um sonho, né? Porque a gente vê o nosso estudante contemplado nessa ideia de continuar seus estudos, de poder sonhar uma universidade, porque até então tem vários deles que ficavam aqui esperando. Tem aluno que já terminou o ensino fundamental há 4 anos, 5 anos, e estava esperando ter o ensino médio. Então é um resgate de cidadania mesmo, de mostrar que é possível, que ele pode sonhar, que a EJA é uma possibilidade de mudança de vida. Ah, meu bem, não faz assim comigo não. Os estudantes também podem participar de eventos culturais, com apresentações musicais, como esta do Duo Sertânico. A atividade ocorre sempre na última quarta-feira do mês. Os músicos participam de forma voluntária, sem cobrar nada. As professoras organizam e participam do momento cultural. Meire é voluntária na escola, onde se formou em 2014 no ensino fundamental. Agora, contribui com o seu conhecimento para acolher outras pessoas em situação semelhante à sua, quando veio do Rio de Janeiro, ainda sem estudar. Seu sonho agora é entrar na faculdade. Meu sonho, sinceramente, é continuar me evoluindo, né? E estudando, fazer faculdade, né, que ainda não fiz ainda. A professora Camila está na escola desde 2001. Trabalha a educação física dos estudantes e enxerga a educação de jovens e adultos como um caminho transformador. Durante esse tempo todo, a gente viu vários alunos se formando, vários alunos indo para o mercado de trabalho. Então, a gente sabe que é muito importante para esses alunos, a escola estar aqui para receber e fazer eles se tornar parte de um cidadão, né? Como as pessoas falam, né? Para quem quer estudar, não pode, a escola está aqui, quem quiser, acolhe todo mundo. Pode vir sem medo, né? Porque eles acolhem a pessoa super bem, né? A pessoa, vou ser sinceramente, não estuda aqui se não quiser. Nós estamos aqui no Centro Educacional 2 de Taguatinga, uma das 4 escolas no Distrito Federal totalmente voltadas para a modalidade de educação de jovens e adultos. Aqui estudam hoje cerca de 1.000 alunos, um número que já foi maior. Entre 2012 e 2014, chegaram a estudar aqui 2.000 alunos nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Nós vamos conversar agora com a orientadora educacional Alice Flávia para entender como que funciona um pouco a realidade da escola e como que é o ensino de jovens e adultos aqui no Distrito Federal. Olá, Alice, tudo bem? Tudo bem, e você como vai? Tudo jóia. Alice, há quanto tempo que você trabalha na área de educação? Há mais de 20 anos. E na área de educação de jovens e adultos? Há mais de 10 anos. Existe alguma diferença entre dar aula para crianças e adolescentes e para os jovens que estão voltando a estudar? Sim, muito. Até porque a questão da educação de jovens e adultos é de semestral. Então, eles vêm para a escola sabendo que cada segmento eles devem vencer em 6 meses, né? Então, em 1 ano, eles farão 2 segmentos. E aí, mesmo que eles não passem em todas as disciplinas, eles podem concluir essas outras disciplinas no próximo semestre até concluir todo o segmento. Então, eu queria que você me explicasse um pouco como que funciona na prática o ensino para jovens e adultos. Qual que é o perfil do aluno que vem buscar aqui as aulas aqui do EJA? Como que é que vocês são procurados? Bom, no período matutino e vespertino, alunos que têm de 15 até mais. E noturno, 18 até 80 anos, nós já tivemos alunos nessa idade. Né? No período, na idade de 15, 16, 17 anos, eles não podem estudar no noturno, tá? Porque eles não alcançaram aí a maioridade. Certo. O período matutino inicia-se às 7h30 da manhã e vai até às 11h30. No período vespertino, começa às 13h30 e vai até às 17h30.
noturno às 19h30 até às 23 horas. Qual que é o perfil do aluno que vem aqui para a Proeja? Normalmente são os alunos que não concluíram e não participaram efetivamente da escola que a gente diz dentro da normalidade, né? Como eu tenho 7 anos, 8, 9, 10 e vou vencendo essas etapas gradativamente. Então, por algum motivo, essas pessoas atrasaram o estudo e retornam então para a escola a estudar para compensar aquele momento que ele deixou para trás. Por algum motivo, para atender filho, para atender os pais e esqueceu do estudo para trabalho ou para outras coisas. Ou seja, são pessoas que a vida tirou da escola. Exatamente. E que aí, para ter outras oportunidades, elas retornam à escola. Isso. Então, é muito diferente da aula para esse público do que é para o público de uma escola comum. Muito diferente. E tem uma outra coisa que a gente percebe muito, é a questão da vontade, principalmente os que têm uma idade mais avançada, né, de gerações diferentes dos adolescentes. Eles têm a escola como uma coisa muito importante, que ela é importante, né? Mas eles não veem como uma coisa pesada para eles, né? O jovem, eles têm outros atrativos, né? O computador, a vida de atividades fora da escola, enquanto os mais velhos, eles valorizam muito a escola. Mais de 67% dos alunos matriculados no EJA aqui no DF são jovens, na faixa etária entre 16 e 30 anos de idade. Os alunos considerados idosos, acima dos 60 anos de idade, correspondem a 3,18% do total. Então nós estamos aqui dentro da escola, que é uma das 4 escolas aqui no DF que ofertam educação exclusiva para jovens e adultos. Sim. O que isso facilita para esses estudantes, para a própria gestão escolar? Os alunos, quando eles deixam de estar, a gente fala no fluxo normal, eles voltam para a escola e se sentem pertencentes dentro desse espaço, criadores das próprias histórias e da própria escola da escola, né? E vocês têm alunos a partir dos 15 anos e até 80, não tem limite, isso, não tem limite de idade. Limite. Como que é gerir esses alunos assim, com a diferença de idade tão grande, diferenças de realidades tão grandes? Olha, vamos dizer que existem conflitos, né? Onde tem pessoas, mesmo que seja da mesma idade ou de idades diferentes, vai ter sempre conflito. Mas nós estamos preparados aqui para mediar sempre esses conflitos, dizendo sempre que a geração que está, vamos dizer, mais velha, que na verdade mais madura, tem mais experiência. Então vai estar sempre ajudando esses jovens também, quando a gente está sentado para mediar o conflito. Hoje nós temos apenas 4 escolas com EJA aqui no Distrito Federal. Por que a gente tem esse número reduzido? Você saberia dizer um motivo? Olha, tem vários motivos, né? A questão do transporte, a questão, às vezes, de onde eles moram, que é longe, né? A própria condição de como esse aluno está para chegar até a escola e se manter dentro dessa escola. Então, tem vários fatores. A taxa de evasão do EJA no DF é baixa. No ano passado, apenas 7,12% dos estudantes matriculados abandonaram as aulas antes da conclusão. A dificuldade de acesso à escola pode ser um fator assim, para a evasão? Pode, né? Porque, na verdade, às vezes tem um fator, na verdade, que pode levar a evadir a dificuldade, como eu disse, de transporte. Ele já acha que é difícil chegar até essa escola. O não poder, porque não tem aí um instrumento do computador para fazer essa matrícula. Por muito pouco eles vão desistir de chegar a essa escola. O próprio passe estudantil, que é toda uma burocracia também, que é pela internet, as filas também, quando eles vão até o órgão específico para se inscrever, a demora para dar acesso a esse cartão de estudante, às vezes março, abril. Tivemos alunos que só teve acesso em novembro. Ora, já passou o quê? Quase que 2 semestres. Eu estou vendo aqui no cartaz alunos aí de diferentes gerações. Algum deles já estudou aqui? Sim, e ainda estudam alguns também na nossa escola.
são nossos alunos. Qual que é a sensação para vocês da área pedagógica de ver pessoas retomando os estudos, progredindo na vida educacional? Isso é uma satisfação, saber que as pessoas querem estar se desenvolvendo, melhorando, né, e ajudando não só a si, mas aos outros também, a nós, porque nós aprendemos muito com eles também, muito. Educar-se e estar educando é algo muito gratificante, muito evolutivo, né? É um processo que não para, é questão de vida. E a gente acaba se misturando, porque a gente se acha na história deles também. Seu Newton é um dos alunos retratados no cartaz. Aos 64 anos, ele está prestes a concluir o ensino fundamental. Seu Newton, eu estava conversando ali agora com a Alice, né? E eu tinha perguntado se algum desses estudantes aqui do cartaz estudava aqui na escola. Ela falou que sim, e agora eu estou sabendo que você é um deles. Sou eu mesmo, Francisco Newton Silva de Souza. Como é que o senhor voltou aqui para o EJA? O que te fez decidir voltar a estudar? É porque é o seguinte, meus filhos já são quase todos formados e eu não tinha nem o primeiro grau, eu já estou quase tendo que eu fiz a prova do EJA e passei em quase todas, só fiquei em português. O senhor sentiu um pouco de medo, de receio de voltar a estudar? Não. É um desejo do meu coração de meus filhos olhar e dizer, meu pai tem o primeiro grau, tem o segundo grau. Se der tudo certo, eu chegarei na faculdade. É mesmo? É meu sonho, O que o senhor gostaria de cursar? Educação física. Educação física? Exato. É mesmo. E por que o senhor parou de estudar lá atrás? Porque não tinha juízo. O cara com 20 anos, ele devia pensar. Hoje eu penso que se eu tivesse há 60 anos, 40 anos atrás, eu não tinha feito o que fiz. Então hoje eu estou realizando um sonho que é voltar a estudar. E como é que é a sua convivência aqui com Todo os jovens mundo aqui de é outros... alegria. É. Aqui eu chegar com tristeza para perto de mim não dá. Porque eu vou lá e procuro saber onde é que está o ponto daquela pessoa estar triste. Quando o senhor aprende alguma coisa nova, como que o senhor se sente? Realizado o sonho. É mesmo? Aprendendo. O senhor voltou há quanto tempo? Eu voltei em 2021. Não, 2022 já. Eu fiz a quarta série lá no Pessoa, onde eu moro, lá no 13. Aí vim para cá, aí aqui eu fiz a quinta e a sexta e agora estou fazendo a sétima. Eu quis começar da quarta série porque o ensino de hoje não é o ensino antigamente. Então tinha que pegar no começo e é o que eu estou realizando. Sente alguma dificuldade? Não, nenhuma. Gosta de... Gosto daqui, todos os professores ajudam Eles não são só professores, eles são psicólogos, porque ele vai olhando o aluno com o comportamento de cada um. Na sua família, os amigos, círculo de convivência, tem mais gente que não completou os estudos? Tem essa minha sogra que está fazendo também. Está fazendo também? Tá. Quando você vê alguém assim, você incentiva ele a estudar? Incentivo, claro. Não podemos viver sem olhar um ônibus e dizer, fulano, qual ônibus, que ônibus é esse? Que é isso? Tem que saber ler. Seu Newton é a prova de que retomar os estudos é cuidar da autoestima. E o que me fez eu voltar a estudar é porque eu tenho a vontade de concluir o primeiro grau, o segundo grau e, quem sabe, chegar na faculdade. O senhor acha que vai ficar mais orgulhoso se terminar? Oxe, meu ego vai ficar lá em cima. A UNB tem 60 anos, é considerada a quinta melhor universidade do Brasil. Aqui no Instituto de Artes estuda Maria da Conceição, aprovada na UNB aos 62 anos. Maria concluiu os estudos da educação básica pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. É estudante do curso de licenciatura em Artes Cênicas. Maria, prazer te conhecer. Prazer. Muito bom te conhecer, saber da sua história. Que bom. E eu quero realmente conhecer você de verdade, saber como é que foi a sua trajetória aí na educação de jovens e adultos. Conta pra gente. Bom, eu vim do Rio de Janeiro em 2001. Chegando aqui, só estava com a sétima série
não tinha ainda terminado os estudos, procurei o EJA, aí terminei o EJA. 2019 entrei pro EJA, no FB do Gama, já morava no Gama. Já um ensino profissionalizante. Procurei o ProEJA no FB, que era técnico em administração, e o ProEJA. Por que eu fiz isso? Para relembrar as matérias e voltar a recordar as matérias que já estava esquecida, né? Para mim tentar um novo Enem. E, por incrível que pareça, eu não acreditei, eu consegui passar. A educação de jovens e adultos é ofertada em 3 segmentos, sendo os 2 primeiros relativos aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e o terceiro ao ensino médio. Cada série é organizada em semestres e a carga horária é flexível. Na maioria das vezes, as aulas ocorrem à noite. Você trabalhava de diarista. O ensino de jovens e adultos normalmente é à noite, exige bastante dedicação. Como que você conseguia conciliar e, né, ter toda essa dedicação? É porque, primeiramente, quando eu entrei no EJA, eu trabalhava em restaurante, das 6h30 da manhã até as 5 da tarde. Aí depois é que saí, fiquei um tempo desempregada, aí voltei a trabalhar de doméstica e tudo. Aí foi que consegui conciliar. Como que, né, foi concluir essa trajetória da sua vida, esse momento? Olha, eu vou te dizer, sinceramente, não foi nada fácil. Porque pra gente sempre é uma coisa constante, luta. E a vida foi seguindo um curso muito assim, de muita luta, de muita persistência, de não desistir, de estar, não, eu vou conseguir. Estudar à noite, aí às vezes andar de passo estudantil, andar às vezes de bicicleta com um colega meu, uma colega minha. Então a gente fez um trampolim. Segundo o Censo Escolar da Educação Básica, Maria da Conceição é uma exceção. A educação de jovens e adultos é composta predominantemente por alunos com menos de 20 anos, que representam 35,3% das matrículas. Entrar na UNB, para mim foi um sonho, que eu nem acreditei que eu entrei. Isso que eu ia te perguntar, é a compensação de todo esforço. Como é que é realizar esse sonho todos os dias, agora assistindo aula aqui na UNB? É um processo que eu vou dizer, continua sendo corrido, acelerado, porque como a gente entrou na pandemia, muitas aulas foram AD. Então a gente, agora que voltou e que está normalizando, o processo está acelerando, várias matérias, e, assim, muito acelerado. E a gente tem que acompanhar o ritmo. Quer dizer, você ainda vive os reflexos da pandemia. Você entrou com o ensino remoto, ensino à distância, no meio da pandemia, porque você entrou no segundo semestre de 2021, é isso? Isso, exatamente. Então, como foi enfrentar toda essa realidade, ter de lidar com isso? Não sei te explicar. É muito difícil explicar uma coisa que você viveu, você vive, mas você está ciente que você tem que continuar. Você não pode desistir. Você tem que continuar lutando e ir em frente. Esse é o objetivo de acho que cada um que está aqui, por mais difícil que seja, é uma conquista lá na frente. É um sonho que está lá na frente. Atualmente, eu estou com 64 anos. Eu fiz 64 dia 8 de dezembro. Aí, quer dizer, eu sei que eu sou um incentivo para muita gente de jovem que diz assim, estou cansado. E eu continuo batalhando, eu continuo lutando para não desistir, lutando para ir avante, lutando para conseguir o meu certificado de ensino de arte cênica com licenciatura. Não mudaria nada, porque tudo foi aprendizado. Porque tudo que você passa na vida
é uma lição de vida que você aprende caminhando lentamente, degrau por degrau, queda e tudo, veio me fortalecer. Agora, Maria da Conceição está aposentada e concilia as aulas do curso de Artes Cênicas da UNB com os trabalhos acadêmicos e as apresentações de teatro. Veja no próximo bloco. Quais são as ações da Câmara Legislativa sobre a educação de jovens e adultos? E as iniciativas da sociedade civil, da UNB e do governo. Nós voltamos já. É claro que a Casa do Povo não está alheia às questões relacionadas à educação de jovens e adultos. Ciente dos problemas enfrentados pelo modelo, a Câmara Legislativa chegou a promover uma comissão geral em agosto do ano passado para debater com alunos e professores. À época, 2 pontos chamaram a atenção dos deputados: o fechamento de turmas e o sistema multietapas adotado no DF, que reúne alunos de diferentes séries na mesma sala de aula, algo bastante criticado por professores. Porque nós já temos uma diversidade, uma gama de diferenças entre os alunos que estão presentes na EJA quando eles estão na mesma série. Imagina todos nós colocando esses alunos na mesma sala, com todas essas especificidades. Então, assim, o problema se torna muito mais complexo. A EJA, sob a forma multietapas, vai representar um retrocesso e todos aqueles que estão no chão da escola conseguem percebê-lo com tranquilidade por meio das avaliações formativas e dos instrumentos utilizados que nos permitem avaliar isso. Mas qual será a avaliação dos atuais deputados sobre os problemas do EJA? Nós voltamos à Câmara Legislativa para descobrir a opinião deles sobre o modelo. Eu estou com o deputado Gabriel Magno, que é presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura aqui da Câmara Legislativa. Deputado, a comissão está atenta a essa questão da educação de jovens e adultos? Sem dúvida, Luiz. Assim, na verdade, nós estamos muito atentos a todo o processo da educação pública no Distrito Federal, que queremos tratar a educação de maneira sistêmica, né? Como prevê a Constituição, como prevê o próprio Plano de Saúde e Educação. E a educação de jovens e adultos, particularmente, tem um grande problema, porque nos últimos anos foi desmontado essa política nacionalmente também pelo próprio Ministério da Educação. A gente pegou alguns dados que são importantes destacar. Em 2012, o investimento nacional na EJA era de 1,8 bilhões de reais. Em 2021, foi 8 milhões de reais. Então foi uma área que teve um corte absurdo no orçamento. Isso tem muito impacto. Isso impacta diretamente aqui no DF. Exatamente, em todos os estados do Distrito Federal. Impacta com o fechamento de turmas. Hoje nós temos menos professores também, professoras contratadas para atuar nesse segmento. E a gente tem visto a política do governo do Distrito Federal nos últimos anos acompanhando o que foi a agenda dos últimos 4 anos, que é fechar a turma de EJA, diminuir o investimento e fechar a turma de EJA. E aí nós temos um problema. O IBGE soltou agora em 2021, no censo, nós temos cerca de 72 milhões de brasileiros e brasileiras que não completaram o ensino fundamental ou o ensino médio, né? Ou seja, poderiam estar sendo atendidos por políticas de EJA. E nós só temos 3 milhões de matriculados no Brasil. Quando a gente pega esse dado no Distrito Federal, ele é muito parecido do ponto de vista proporcional. Então é preciso ter também política de atração dessa população. E a pandemia, a gente sabe que ela aumentou ainda mais esse dilema, porque vários adolescentes, principalmente no ensino médio, e a gente também já observa que a própria política do novo ensino médio, ela fez aumentar muito a evasão escolar. E esse adolescente, né, esse jovem que sai da escola durante a faixa etária, ele também precisa depois voltar para a rede, voltar para o sistema, e a EJA é um importante instrumento para isso. Então, tem aumentado cada vez mais a demanda e a gente, infelizmente, não tem visto, né, por parte da Secretaria de Educação e do próprio Poder Público, um investimento e uma atenção, né, nessa modalidade. Eu estou aqui com o deputado Jorge Viana, que recentemente foi à tribuna aqui do plenário da Câmara Legislativa pedir a contratação de mais professores para a EJA. Deputado, qual que é o motivo desse pedido? Bom, eu estive em algumas escolas e os diretores estavam questionando, né, e com muito medo, porque o número de professores para esse programa estava diminuindo.
né? E aí eu vi a necessidade da gente ter essa contratação de mais servidores, de mais professores, para que a gente possa abrir mais turmas. Só que o problema talvez não seja nem esse o maior, os professores, seja justamente trazer esse aluno para a sala de aula. Por que eles estão acabando com as turmas? Estão unificando turmas, eles estão unindo turmas, porque as turmas estão esvaziando e estão unindo turmas. E às vezes essa união pode prejudicar o aluno, porque às vezes o aluno está numa determinada série e vai ter que juntar com outra turma que está numa série inferior ou maior. Acaba que não acompanha o trabalho, não acompanha o estudo, né, a formação. Acontece que nós temos um público que é diferenciado. O público do EJA é um público que já passou, por muitos deles, né, a maioria passou por a idade escolar e por algum motivo não concluiu, não fez. Seja porque trabalhava muito cedo, seja porque não quis, enfim. Então, qual será o atrativo para trazer esse público para a escola? Eu acho que falta incentivo para esse pessoal vir para a escola, porque se eles de repente já têm tudo na vida e não estudou, por que ele iria para a educação? Para adquirir conhecimentos. Mas e se ele não conseguiu, ao longo da vida dele, digamos assim, conquistar um patrimônio porque ele também não teve uma educação? Ele já está desmotivado, porque já está numa idade que não tem mais perspectiva de crescimento profissional e tudo mais. Então, é um público que é muito específico e o Estado tem que trazer ele para a sala de aula, porque nós temos relatos, inclusive, de pessoas que estão saindo da sua região, da sua cidade, indo para outra cidade, porque na cidade dele fechou a turma, porque não tinha mais alunos. Eu até proponho que a Secretaria de Educação ela comece a fazer uma política para trazer. Por exemplo, por que não nós darmos uma bolsa para esse estudante? Então, a proposta que eu dou à Secretaria de Educação é que dê um subsídio para esse aluno, para que ele venha para a escola, que ele não tenha gasto nenhum e ainda ajuda numa renda familiar. Porque a maioria das pessoas que estão no EJA, muitos não têm condições financeiras. Então, se a gente dá esse incentivo, a gente acaba trazendo esse aluno para a sala de aula e aí a evasão ela diminui bastante. Então eu acho que o Estado tem que fazer uma política para trazer esse aluno. O maior problema é trazer esse aluno, porque trazendo o aluno nós vamos ter professor. E em termos práticos, o que a Câmara pode fazer para contribuir assim, para reverter esse quadro? Olha, Luiz, a gente aqui na comissão está fazendo um planejamento, porque nós temos um instrumento legal que é o Plano Distrital de Educação. É uma lei que determinou 21 metas para a educação pública do Distrito Federal pelos 10 anos. Essa lei é de 2015. Então o plano termina a vigência dele agora em 2025. E está previsto na própria lei que no penúltimo ano do plano, ou seja, ano que vem, o governo do Distrito Federal encaminhe para a Câmara Legislativa o projeto de lei para atualizar o plano. Então o que a gente quer fazer agora em 2023? Uma série de audiências públicas para pensar meta a meta do plano, porque a EJA está presente em duas metas do PDE, a meta 9 e a meta 10. Então nós queremos fazer um raio-x, um diagnóstico, um balanço, porque isso já é um fato que a gente tem observado, nós vamos chegar no final do plano sem cumprir nenhuma das 21 metas. Nós queremos fazer um diagnóstico, um estudo com audiências públicas, chamar também especialistas, pesquisadores, né, quem estuda esse tema, mas os profissionais também que estão ali na ponta, os próprios estudantes, a comunidade escolar, para a gente também pensar, primeiro, por que nós não cumprimos as metas que o Plano do Estado de Educação já previa no caso da EJA, inclusive de aumentar a matrícula, de também ofertar melhor essas matrículas integrado com o ensino profissional, que isso é um aparelho, um instrumento importante, né, da metodologia se utilizada na EJA, né, porque você traz esse jovem e esse adulto para o sistema educacional para complementar a sua formação, mas também para ter uma inserção no mundo do trabalho. Então é muito importante essa integração também com a educação profissional, a gente não observou isso acontecendo no Distrito Federal, para juntos pensarmos soluções. E a Câmara Legislativa tem um papel não só de acompanhar, fiscalizar as políticas que estão sendo feitas pelo governo, mas também estamos conversando com o próprio GDF, aqui também, pensando no orçamento, que é preciso, primeiro, recompor o orçamento da EJA, né, que foi cortado ao longo dos últimos anos. E é preciso também ter incentivo para essa população,
com bolsas, por exemplo, né? A gente viu agora que o governo federal está atualizando as bolsas de iniciação científica, né? Seja no ensino superior, mas também no ensino médio. É preciso pensar um mecanismo, né, também parecido de ter bolsa para os estudantes, que você cria um incentivo para que ele estude. E também ter uma política, também, porque não dá para pensar a educação de maneira fragmentada, né? Quando a gente faz isso, a gente geralmente comete equívocos. O fortalecimento também da política de educação de jovens e adultos também é você atacar o problema desde a sua origem, desde o início. Na educação infantil, na alfabetização, no ensino fundamental. Porque só precisa porque ele abandonou a escola. Então é preciso também interromper a demanda, né? Porque a demanda tem crescido nos últimos anos. Então, se você interrompe a demanda, garantindo o atendimento, né, na educação infantil, fundamental e médio, na idade correta, né, vamos dizer assim, você não precisa também abrir novas turmas do EJA, você vai num processo de diminuição dessa demanda. Então tem que atacar de todos os lados, é isso que a Comissão de Educação aqui da Câmara Legislativa, a gente vai se debruçar muito sobre a educação de maneira sistêmica, de maneira global, e aí precisa de investimento, precisa de contratação de novos profissionais e precisa também ter um incentivo, né, para também fazer uma busca ativa. Quem são esses jovens, esses adultos que hoje não terminaram o ensino fundamental ou alfabetização, que eles não terminaram o ensino médio, e ir atrás dessas pessoas, né, para trazê-las de volta para o sistema educacional, que é muito importante, porque quando esse jovem ou esse adulto ele se reintegra, né, no sistema educacional, nós estamos falando de melhoria da qualidade de vida, de mais oportunidade, de melhoria na renda da família, né? Isso tem um impacto também social e econômico para a cidade muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos bater muito nessa tecla nesses próximos 2 anos aqui na comissão. Olha, a gente aqui é diferente porque nós somos deputados e vereadores, né? Então a gente acaba tendo demandas muito específicas de uma região, de uma comunidade. Então o nosso papel é estar fiscalizando, sabendo dos problemas que estão tendo na educação e tentando achar soluções para o Estado, para o governo. Então, uma das minhas propostas é justamente isso, trazer recurso, dar um subsídio para que esse aluno tenha uma ajuda. E nós, como parlamentares, nós podemos também encaminhar recursos e emendas parlamentares para que possa melhorar a estrutura física da unidade, né, escolar. Além de, lógico, né, fiscalizar a educação como um todo. Então, eu acho que o papel do parlamentar nesse momento é fundamental porque a gente acaba trazendo essa discussão aqui para casa. Sim. Então, uma discussão que todos devem participar e principalmente a comunidade. E aqui é o melhor lugar para a gente discutir isso. Então, hoje nós temos apenas 4 escolas que são totalmente voltadas para a EJA. O senhor, né, acha que esse modelo deve ser ampliado aqui no DF? Tem que ser ampliado, justamente para poder facilitar o acesso. A dificuldade no acesso, a dificuldade financeira do aluno, né, a falta de perspectiva muitas vezes do aluno que já não está mais em atividade, não está mais em idade escolar, acaba dificultando. Então é óbvio que a gente não vai ter muitos alunos, né, e talvez seja por isso que estão reduzindo o número de salas e o número de escolas. Então eu acho que tem que ser o inverso, nós temos que dar a opção em todas as escolas, pelo menos uma turma EJA. Quando o senhor foi à tribuna, o senhor falou que educação não é gasto, é investimento. É isso mesmo? Que Exatamente. O Estado tem que enxergar dessa forma? Olha, todos sabem que eu sou um deputado muito ligado à saúde. E eu sempre digo que saúde não é uma ilha isolada, uma ilha de excelência. E mesmo que ela fosse, né, nós não teríamos condições de dar uma saúde de qualidade para as pessoas, porque falta o principal, educação. Então, investir em educação é você estar investindo na saúde, é investir no saneamento básico, investindo em infraestrutura. Então, a educação, obviamente, é a base de tudo e que se a gente não fizer essas cobranças, a gente não investir na educação, isso vai refletir em todas as outras áreas. Então, da educação é você ter garantia de um futuro promissor, não só na profissão, mas menos gastos para o Estado. De acordo com a Constituição Federal, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, sendo inclusive sua oferta gratuita a todos que não tiveram acesso a ela na idade própria. Ou seja, a educação de jovens e adultos é um direito constitucional. Nós viemos ao Centro de Educação Paulo Freire, na Ceilândia, para saber mais sobre alfabetização. Desde os anos 80, o centro se dedica a alfabetizar jovens e adultos.
Madalena, na sua avaliação, né, você que está aqui nesse centro, é uma das fundadoras do centro que recebe o nome de Paulo Freire. Na sua avaliação, há hoje um enfraquecimento da educação de jovens e adultos no DF? Com certeza, essa é uma realidade, porque a educação de jovens e adultos, principalmente após a pandemia, mas não só, se você pegar os números, ano a ano, de 10 anos para cá, você vai ver o enfraquecimento da educação de jovens e adultos. Diminuição de turmas, você pode pegar a matrícula, que é como se fosse assim, uma seta para baixo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também dá prioridade à educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio. Um dos desafios é o acesso ao transporte e à creche para quem estuda à noite. Um trabalhador que sai do trabalho às 18 horas para poder chegar às 19 horas na escola da EJA, é muito difícil, então é um desafio para a classe trabalhadora. Então, como a gente pensa num processo libertador, na concepção freiriana, a educação de jovens e adultos ela tem que estar voltada para a questão crítica do trabalhador, da libertação do trabalhador, que o transporte tem que ajudar. Ao redor das escolas, muitas vezes é escuro. Aqui no CEF19, aqui, onde nós tínhamos uma turma de alfabetização, muito escuro. Então, é um desafio imenso para as mulheres. Muitas vezes a mulher sofre de todas as situações. Ela trabalha 3 turnos. Não tem com quem deixar as crianças. Não tem com quem deixar as crianças. Muitas vezes também não pode entrar na escola porque o noturno não é um local apropriado para as crianças. Então a gente sabe que aí deveria ter creches, deveria ter tudo para poder facilitar a vida da mulher. Nós conversamos com Márcia e Lucimar, que se alfabetizaram na educação de jovens e adultos. Lucimar vai se formar no ensino médio no final do ano e Márcia tornou-se pedagoga e servidora pública. E eu lembro para eu estudar na EJA, eu acordava 4 horas da manhã, eu trabalhava na limpeza urbana e eu estudava de madrugada. Enquanto o ônibus estava me levando, eu estava estudando. E a EJA me proporcionou o que eu sou hoje, porque depois disso eu consegui passar numa prova do Enem, ganhei 100% de bolsa na faculdade e passei num concurso público, com meus 43 anos de idade. Mãe de 3 filhos, casada. Então, para mim, foi um salto e uma autoestima, porque eu tinha autoestima baixa. E isso, para mim, mulher, no Brasil, filha de empregada doméstica, pedreiro, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu comecei do zero, eu não sabia ler nem escrever. E eu entrei numa sala de alfabetização. E da sala de alfabetização eu fui para uma escola. E hoje eu estou já no ensino médio, né? Que estou no primeiro ano, vou fazer 2º e 3º e vou formar agora em dezembro. Então, para mim, está sendo uma gratificação enorme, né? É muito importante para mim. Quem está em sala de aula precisa levar em consideração as particularidades de cada turma, como o professor Goethe, que está sempre com a sala cheia. A minha turma tem mais pessoas de cima de 50, inclusive tem gente de 90 anos. Então, o primeiro professor tem que ter aquela habilidade para tratar, para incentivar dentro de cada área. Tem aluno de 50, de 60, de 90. Então, cada um eu trato de forma que eles permaneçam, que eles acham bom a sala de aula. É isso que o alfabetizador, o professor do EJA, tem que ser com os alunos. Não, os alunos, eles não permanecem em sala de aula. Alfabetizar adultos exige o uso de técnicas de ensino bem específicas. Uma delas é a palavra geradora. A primeira palavra do nosso livro é a palavra lote. Lote. Então, a primeira coisa que a gente faz com eles é mostrar o cartaz. Desse cartaz, a gente já vai trabalhando essa palavra. E aí vem o debate.
questão da moradia, né, a questão da expansão demográfica. Os alfabetizandos, eles já começam a interagir. O adulto, né, que trabalha o dia todo, que está cansado, né, e ali ele vai para aquele local ali. Às vezes o professor, de acordo com a formação que é dada aqui, aquele espaço ali abre leques, abre a mente deles, eles começam a falar, a relatar sua experiência de vida. Aquela experiência de vida é também colocado ali naquele contexto, na sala de aula. Tanta dedicação inspira garotos como Carlos. Ele tem apenas 17 anos, faz estágio e deseja se tornar um alfabetizador. Eu faço parte do trabalho e eu posso aprender com os mais velhos, né, que já estão aqui de alguma forma, estão passando um aprendizado também. E eu acho muito bonito ver as pessoas nesse processo de alfabetização e poder estar ajudando, eu acho muito importante. A educação de jovens e adultos traz inúmeros desafios, como a evasão escolar, que aumentou nos últimos anos. Um dos fatores para o abandono dos estudos foi a pandemia do novo coronavírus, que dificultou o acesso. Para se ter uma ideia, o número de matrículas na educação de jovens e adultos apresentou uma queda de 30,2% no período de 2017 a 2021. Nesse contexto, o papel de pesquisadores da Universidade de Brasília é fundamental. No DF, são 95 escolas e 1.500 profissionais envolvidos na educação de jovens e adultos. Até fevereiro deste ano, 32 mil pessoas se matricularam. Dados da pesquisa distrital por amostra de domicílios APEDAD de 2021 mostram que 4,2% da população com 25 anos ou mais são sem escolaridade e 12,7% possuem um ensino fundamental incompleto. Os dados mostram ainda que o número de matriculados tem caído ano a ano. O professor Erlando da Silva participa de pesquisas e grupos de trabalho sobre a educação de jovens e adultos. O educador destaca o papel da Universidade de Brasília na organização de uma rede de apoio para que a educação de jovens e adultos seja uma preocupação do Estado e sociedade. A universidade tem esse poder de capilaridade dessas pessoas para atuar em algo assim, sabe? Para nós é muito relevante que seja um cenário assim de preocupação de muita gente. Não é uma preocupação só da universidade, porque ela não vai dar conta, né? Para fazer essa interação, ela precisa dessa comunicação, como nos diz Paulo Freire, né? Com a comunidade, para inclusive aprender com ela a partir do saber popular. São 80 mil analfabetos no DF e 1 milhão de pessoas não concluíram a educação básica, conforme explica a diretora da EJA na Secretaria de Educação, Lilian Sena. E a gente está num momento importante, que é o momento de início, né, do ano letivo, e percebemos que nos últimos anos houve uma queda no número de matrículas na educação de jovens e adultos. Fala um pouquinho do retrato, do diagnóstico que você encontra hoje dessa educação no Distrito Federal. É muito importante, Elisa, a gente entender que os sujeitos da EJA, eles são estudantes trabalhadores. Então, a gente está falando de pessoas jovens, adultas e idosas que se relacionam com o trabalho desde muito cedo. A gente não fala só do trabalho remunerado, a gente está falando do trabalho na sua concepção. Então, são pessoas que desde muito novas têm responsabilidades em casa, cuidam dos seus irmãos, cuidaram dos seus irmãos mais novos, dos afazeres domésticos. Então, a relação dessas pessoas com o trabalho é desde muito cedo. E, na verdade, essa é a prioridade dessas pessoas. Então, o estudo, a escolarização não fica, né, em primeiro lugar, mesmo elas sabendo que elas precisam da escolarização para melhorar suas condições de vida. Tem aquela pessoa que está há muitos anos sem estudar, inclusive não tem a documentação, né, do período que participou ali da escola, e hoje ela quer voltar a estudar. Quando que ela deve procurar? O que ela deve fazer? O mais importante, e a gente sempre faz essa divulgação em massa, né, nas nossas mídias e também no trabalho de corpo, é que a matrícula na EJA a qualquer tempo. A gente não nega, a EJA é um direito, então a gente não pode negar essa matrícula. No momento em que o cidadão procura a escola, ele tem que ser matriculado. Então é só procurar uma unidade escolar mais próxima, ou do seu trabalho, ou da sua casa, com seus documentos pessoais.
E se tiver o histórico escolar ou alguma declaração de escolaridade, para a gente poder identificar qual a última série, né, que essa pessoa cursou, ótimo, mas se não tiver, isso não é impedimento. A gente vai aplicar um diagnóstico no momento da matrícula para identificar ali mais ou menos o nível de escolaridade dessa pessoa e vai matricular na etapa correspondente.